Dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Porque também não julgais por vós mesmos o que é justo. Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Muito boa noite. Que bom poder estar aqui com você em mais uma madrugada de bênçãos. Essa sexta-feira, concluindo a semana, concluindo mais um ciclo da nossa vida, estamos aqui no nosso ponto de encontro. Você daí e eu daqui e juntos nessa madrugada abençoada que começa agora. É uma alegria poder participar deste programa com você. O evangelho de hoje, como nos foi anunciado, Lucas 12, trata da questão do bom senso. Jesus é esse mestre preocupado, que vem nos mostrar questões a serem resolvidas antecipadamente. Jesus, ele admirava-se da capacidade humana de resolver as coisas, porém também se decepcionava muitíssimo quando encontrava pessoas que não davam atenção a este modo fácil e tranquilo de resolver as questões humanas. E o Evangelho de hoje vem nos mostrar claramente isso. Na parábola, Jesus pede que resolvamos tudo aquilo que tenhamos que resolver antes de chegar o juiz. É lógico, se nós resolvermos as coisas antes, não teremos consequências negativas. Se resolvermos e buscarmos realizar aquilo que é feito, não teremos como retirar uma consequência ruim. A partir daí, Jesus nos chama a atenção para aquilo que nós damos o nome de bom senso. E o que é o bom senso? Bom senso é a capacidade humana de observar qual o melhor caminho a ser seguido. Bom senso é a capacidade humana e essa sensibilidade de nos perceber capazes de resolver da melhor maneira as questões que chegam até nós. Você deve ter tido oportunidade, eu já tive e todos nós temos a oportunidade de nos depararmos com situações que nos tiram a paz, de nos depararmos com situações que nos deixam confusos, de nos depararmos com pessoas que provocam em nós sentimentos não tão valiosos. E diante disso, o que fazer? A tentação é resolver da maneira mais rápida. E de repente o mais rápido não é o mais acertado. Precisamos olhar, experienciar, tocar nas questões para torná-las visíveis. Para que nós possamos, observando-as, nós possamos perceber qual o melhor caminho. E para que nós tenhamos essa condição de resolver os questionamentos humanos, o nosso drama humano, é necessário ter um contato com a nossa espiritualidade. A espiritualidade é esse movimento interno que faz com que nós cresçamos humanamente e também de modo espiritual. Fazer com que a nossa alma ela crie força. Fazer com que o nosso campo de visão seja ampliado de tal modo que nós nos desgrudemos daquelas situações que nos prendem para olharmos o nosso entorno e aí perceber qual o melhor caminho a seguir. E Jesus hoje nos indica isso. Pede que os inimigos se reconciliem antes de chegar ao juiz. Por quê? Porque depois que chegar no juiz, a consequência daquilo seria maior, haveria um castigo. E assim é na nossa vida também. Quanto mais demoramos a resolver as coisas e quanto mais complicamos resolver as questões, mais consequências elas terão. Isso se dá um castigo. Porém, não é Deus quem castiga. Vejamos bem, Deus nunca nos castiga. O castigo vem como consequência das nossas escolhas. Se escolhemos bem, as consequências que teremos serão boas. Se escolhemos mal, as consequências que teremos serão más.
Por isso, tocar na nossa espiritualidade faz com que nós percebamos essa necessidade de criar esse vínculo com o transcendente, com Deus. E perceber o que é que Ele pede de nós. Perceber o que é que Ele pede das nossas ações humanas. Porque algumas vezes nós vivemos como se Deus não existisse. Algumas vezes, mesmo sendo religiosos, mesmo sendo devotos, mesmo participando de celebrações, mesmo tendo uma religião, nós vivemos como se Deus existisse. Como assim? Fazendo as coisas do nosso modo, realizando as coisas com as nossas ideias, procedendo como se nós fôssemos autônomos diante do mundo. Lê do engano. Nós não somos autônomos diante do mundo. Temos sim a liberdade, mas a nossa liberdade, ela é condicionada ao querer de Deus. Por quê? Porque o querer de Deus é que o ser humano seja feliz e se realize. Se não houver essas duas dimensões, realização e felicidade, isso não parte do querer de Deus. Deus quer que eu, você e cada um de nós tenhamos uma vida tranquila, tenhamos uma vida de paz. Uma paz interna que nos faz estar sustentados diante do mundo. Uma paz que é capaz de nos fazer atravessar grandes tempestades. Uma paz que é capaz de nos fazer atravessar vales escuros. E essa paz, ela brota de dentro para fora. Ela brota a partir do momento em que o ser humano, ele faz essa conexão com o sagrado, essa conexão com Deus. Quando nós compreendemos que dependemos de Deus, quando nós compreendemos que Deus está no comando da nossa vida, quando nós entregamos a direção do nosso viver a Ele. Isto é trabalhar a espiritualidade. E essa espiritualidade, ela não pode ser superficial. Para isso, ela tem que tocar na carne. Não é uma espiritualidade fantasiosa. Não pode ser uma espiritualidade repetitiva, mas uma espiritualidade que nos leve a contemplar Deus encarnado. E para isso, nós temos quem? Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Deus feito homem, aquele que veio armar sua tenda entre nós, aquele que veio caminhar conosco, aquele que veio estar com o seu povo. Por isso, nós percebemos que Deus, Ele vem estar com cada um de nós. E assim, nós vemos em Jesus esta disposição, este ícone de ser um ser humano perfeitíssimo. Nós não somos perfeitos. O nosso pecado nos retira esta possibilidade. Mas o próprio Jesus pede-nos, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Caminhar para a perfeição significa caminhar para o bem. Caminhar para a perfeição significa caminhar para a complementariedade. Caminhar para a perfeição significa estar disponível à ação de Deus na nossa vida. E Jesus é este ícone, este protótipo, este modelo, este ser divino, humano, que vem nos mostrar o caminho a ser seguido. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E Jesus, Ele assume a missão que Deus coloca. Ele assume a missão de implantar o reino. Ele vai se descobrindo enquanto Deus e vai realizando as vontades do Pai. Ele vai se descobrindo e vai potencializando a sua divindade, nos mostrando que humanidade e divindade estão muito próximas. Basta que nós abramos espaço para que Deus se faça presente. Quando nós percebemos o Cristo no Monte das Oliveiras, chorando, suando sangue e dizendo: Pai, afasta-te de mim este cálice. Pai, afasta-te de mim este cálice, mas não se faça a tua vontade, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então percebamos que o Cristo também tremeu. Ele esteve amedrontado, ele esteve recuado, mas encorajou-se. Encorajou-se por quê? Porque ele percebeu que o único caminho a ser seguido é fazer com prazer, como diz o salmista, a vontade de Deus. E aí está o segredo para a felicidade. Fazer com prazer
a vontade de Deus. Eis que vem o Senhor fazer com prazer, com alegria, com liberdade, a tua vontade. Porque somente quando nós realizamos a vontade de Deus é que nós somos felizes. Somente quando nós realizamos aquilo que Deus nos pede através do Filho Jesus é que nós conseguimos nos completar enquanto pessoa. E aí nós conseguimos realizar e dar início ao nosso processo de individualização. Ou seja, nos constituindo como gente. Gente que sente, gente que chora, gente que pensa, gente que raciocina, gente que ama, gente que é capaz de ultrapassar as dificuldades, gente que é capaz de vencer os obstáculos, gente que é capaz de colocar em Deus a sua confiança. E é esse mesmo Jesus que nos ensina isso, a buscar no Pai, a buscar em Deus o elemento necessário para o bem viver. E o nosso tema de hoje, ele vem ao encontro de tudo isso. O nosso tema de hoje é um tema tão próximo, é um tema tão íntimo de todos nós aqui que fazemos parte desta TV, da TV Século XXI. O tema de hoje é Mãos Ensanguentadas de Jesus. Quando vemos isso e quando escutamos isso, nós imaginamos as mãos de Deus ensanguentadas. As mãos de Deus crucificadas no Filho Jesus. Essas mãos ensanguentadas, chagadas, feridas, que outrora eram mãos que abençoavam, eram mãos que curavam, eram mãos que acolhiam, eram mãos que faziam o bem, eram mãos que tornavam-nos seres capazes de receber as graças e os dons que Deus tem para nós. Por isso, quando nós propomos para a noite de hoje o tema Mãos Ensanguentadas de Jesus, nós temos essa dimensão da humanidade com a divindade, porque é na cruz que nós encontramos, conjugada de modo claro, a humanidade e a divindade de Cristo. É na cruz, lá no Calvário, que nós encontramos visivelmente essa dimensão humana e divina. É no Calvário que Deus se desnuda. É no Calvário que Deus assume por completo a nossa dor. No Cristo. É no Calvário que Deus, ele permanece firme no seu propósito, no seu projeto de implantar o seu reino. Portanto, quando nós vemos as mãos do Cristo abertas na cruz e de lá escorrendo o sangue precioso para nos abençoar, nós acreditamos que aquelas mãos chagadas, elas são mãos curadoras, são mãos milagrosas, mãos encarnadas, mãos de Deus.